Deus, a paz do Senhor, irmãos. Eu costumo dizer, e tem uma parte aqui da mensagem que Deus colocou no meu coração, na noite de ontem para hoje, que é, sem Jesus, irmãos, pode ter pão, pode ter peixe, mas não vai ter milagre. Sem Jesus, pode ter a necessidade, pode ter algo para acontecer o milagre, mas se ele não estiver no meio, não vai para frente. Não vai para frente. Então a primeira coisa que você precisa guardar no teu coração hoje é isso. Nós precisamos e só venceremos com Jesus na nossa vida. Se porventura Jesus ficou de lado aí em algum momento da tua vida, ou já não é mais aquele amor à primeira vista, a primeira coisa que nós precisamos carregar conosco nesse culto de hoje é voltar ao primeiro amor. Jesus precisa ser a nossa razão. Jesus precisa ser um motivo da nossa canção. Não adianta culto, não adianta presença, se Jesus não for a essência da nossa vida. Abra sua Bíblia comigo, sem perca de tempo. O pastor falou que eu tenho aproximadamente 2h30 para ministrar, mas eu vou tentar em 1 hora, irmãos. Pastor na igreja costuma puxar o meu cajado, viu? Puxar o paletó ali para sair logo do púlpito. Livro de Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 15. Uma passagem muito conhecida dos irmãos. Eu vou ler o verso 13, o 14 e o 15. E depois nós iremos pular para Romanos 8, 38, 39. Uma palavra que Deus tocou fortemente ao meu coração, e eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite. O pastor falou, irmão Eduardo, prepara uma palavra para levantar as pessoas do banco. Uma palavra de tocha de fogo. Eu falei, pastor, eu não sou esse irmão, pastor, mas eu tenho certeza que Deus vai nos usar para poder tocar no coração das vidas que lá vão estar presentes. No livro de Êxodo, capítulo 14, verso de número 13, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo, não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis ou tornareis a ver. O verso de número 14 diz, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Depois o verso de número 15, que é a chave central para a mensagem nessa noite de hoje, diz, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Eu não vou fazer introdução aqui agora, eu vou ler Romanos 8 e depois a gente vai entender o propósito dessa mensagem. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, guardar no teu coração. A mensagem para você hoje é para você não parar, é para você não desistir. A marcha aqui é caminhar para frente, mas Deus estava dizendo para o povo, olha, vocês não podem parar. Vamos comigo em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 38 e 39. Eu acho que já está ali na tela, eu vou ler ali para ficar mais fácil para os irmãos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que você tem passado, mas esses dois textos nos traz uma afirmação. Ele nos dá uma firmeza no que está escrito, dizendo que nós não estamos sozinhos. Que ainda que venha lutas e provas nas nossas vidas, nós seremos vitoriosos, porque confiamos no Senhor. A ordem do Senhor nessa noite é não parar. Tome o teu assento e aplauda bem forte ao Senhor, dizendo a Ele que Ele é bom, que a sua justiça é verdadeira e que Ele é o motivo da nossa razão. Irmãos, diante de dois textos, um em Êxodo, que os irmãos conhecem muito bem a passagem, que relata
um momento vivido pelo povo de Deus. Uma das primeiras histórias enfrentadas pelo povo de Israel. Os irmãos sabem que tudo começa com uma promessa. Quando Deus aparece a Abraão e diz para Abraão: olha, Abraão, você precisa sair do meio da tua parentela, porque de ti eu farei uma grande nação. Então, os planos de Deus na nossa vida não é por acaso, não acontece porque o destino quis assim. Independente da tua trajetória, independente do que você está vivendo ou que você viveu, já existe um plano traçado por Deus e é necessário que você passe por isso. Simplesmente assim. E a Bíblia nos relata que Abraão, ouvindo e obedecendo a voz do Senhor, ele sai da sua parentela, ele vai até uma terra distante que ele não conhecia, e ali começa a se cumprir as promessas do Senhor na vida do povo, da nação de Israel. Porque foi de Abraão que veio as descendências posteriores. E foi de Abraão, aleluia, que veio então o nosso irmão Isaque, o nosso irmão Jacó, até chegar na geração de José, ou das 12 tribos de Israel. O fato é que este povo que nós lemos, qual Moisés, ao falar com Deus, e indagar a Deus por que tudo aquilo estava acontecendo no meio do deserto, acabara de vir de um momento de privações, de escravidão, lá no Egito, sob o domínio de Faraó. A Bíblia nos relata que, quando o povo estava lá, vivia coisas ruins, era uma vida de escravo. E notem, meus irmãos, para resumir aqui a história, quando esse povo, depois que acontece as pragas, que Deus dá recados para Faraó para libertar o povo do Egito, a praga da rã, a praga das moscas que entravam nas casas, todas aquelas 10 pragas que aconteceram no Egito, até chegar à morte do próprio filho de Faraó, um dos primogênitos. E então Faraó entende que ele precisa libertar o povo de Deus, porque existia um plano, existia uma rota. Deus já tinha desenhado uma história para o povo. E aonde eu quero chegar com isso, é que Deus tem uma história para a igreja. Deus tem uma história para a tua casa, para a tua família. Existe um plano de Deus lá na promessa, quando você foi aceito um dia, quando Jesus tocou no teu coração, você levantou a mão e disse: eu quero fazer parte desse povo. Aleluia. Existe um plano para você traçado. E então esse povo, depois de escravo, eles vão para o deserto. E olha, irmãos, eu tive pesquisando, olhando a situação geográfica. E era tão perto o caminho. O trajeto da onde eles estavam até a terra prometida, Canaã, era coisa de dias para poder alcançar. Eles iam entrar. Mas a murmuração, o olhar para as coisas circunstanciais, as coisas que às vezes estão longe do nosso olhar espiritual, tiraram aquele povo do caminho da promessa. E então no deserto eles começam a murmurar. Eles começam a questionar a Deus, a ponto que no capítulo 14, onde nós lemos, nos versos de número 13, 14, o povo leva até o líder Moisés e pede para ele, fala: Moisés, você está louco? Você tirou a gente lá da escravidão para vir morrer no deserto. Agora eu estou em uma situação em que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Era mais ou menos isso que eles pensaram ali naquele momento em que indagaram Moisés. Mas Moisés sabia que Deus tinha um plano.
E isso alegra o meu coração, irmãos, quando eu vejo pessoas dentro da igreja que estão passando por lutas, por dificuldades, que a circunstância da vida, o desemprego, um problema com o marido, um problema com a esposa, tenta tirar a sua estrutura, mas você com pouca fé, você vem para a igreja, você pede socorro para o círculo de oração, você pede socorro para a irmã que cuida das irmãs, você pede socorro, aleluia, porque você acredita que existe um plano de Deus para a tua vida. E eu vim aqui nessa noite para certificar para você que sim, existe um plano de vitória para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Porque nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos o povo de Israel que saiu, aleluia, do Egito. Um dia nós fomos resgatados pelo Senhor das trevas. E hoje nós estamos aqui porque as promessas do Senhor têm se cumprido nas nossas vidas. Então o povo questiona a Moisés, e Moisés leva essa indagação até Deus, e aí Deus olha para eles e diz assim: olha, Moisés, a única coisa que eu te digo, é para você dizer para o povo que não é para ficar parado. Irmãos, olha o que aconteceu com aquele povo. A Bíblia diz que quando eles estavam no Egito, existia uma promessa para entrar na terra prometida. Sai do Egito somente aqueles que nasceram no Egito, juntamente com o líder Moisés. Vão para a terra prometida somente aqueles que nasceram no Egito e aqueles que nasceram no deserto. Por quê? Porque a fé saiu do coração, eles deixaram de acreditar, deixaram de confiar, aleluia. E eu quero começar a falar para você aqui nessa noite, se existe promessa sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os seus negócios, sobre a tua vida, Deus manda te dizer: não pare, não deixe de chorar aos pés do Senhor, não pare de buscar a presença do Senhor, aleluia. A recompensa virá, meus irmãos. Tem situações nas nossas vidas que o caminho até parece ser reto, mas é necessário a gente vagar pelo deserto, é necessário a gente pagar um preço no deserto, aleluia. Sabe por quê? Porque no deserto a gente aprende lições. No deserto a gente aprende, aleluia, que se tiver fé, o calçado não desgasta. No deserto a gente aprende lições, aleluia, que o pão pode não ter na mesa, mas a providência dos céus virá. Aleluias. E então o povo começa a reclamar, fica ali, aquele tempão vagando pelo deserto, não era o plano de Deus. E aí, irmã Fernanda, eu curioso, fui tentar entender um pouquinho o que é uma rota de voo. Cleiton, né? Cleitinho, irmão Cleitinho, Roberto. Mas tem o irmão Cleitinho aqui, não tem? Cleitinho. O que é uma rota de voo? Como que se traça um voo ou uma rota de viagem para alguma coisa? E aí, a primeira coisa que eu vi lá, Ricardo, é que o piloto, quando ele vai fazer um voo, ele precisa colocar em um papel um desenho do plano. Ele precisa dizer para a torre de controle, falando para a torre: olha, eu vou sair de Pirassununga e vou pousar em São Paulo. Só que para esse percurso eu preciso de tantos litros de combustível. A minha aeronave, ela tem capacidade para tanto de combustível, ela gasta tanto de combustível, tem que ter detalhes mínimos ali naquele plano. Ele precisa ter escapes no meio do percurso. O plano exige isso. Se acontecer alguma coisa no meio do trajeto, a quem eu vou pedir socorro? Qual é o aeroporto mais próximo? Qual é a torre de comando mais próximas? Mas, irmão Eduardo, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Tem a ver com a mensagem de hoje, porque para a tua vida tem um plano traçado, meu irmão. Os teus sonhos, aquilo que deseja o teu coração, já tem um plano traçado no coração do Senhor. É necessário a gente fazer o nosso plano confiando no Senhor. Senhor, eu tenho desejo de fazer tal curso. Ore, coloque nos pés do Senhor. Senhor, é essa a tua vontade? É isso que o Senhor quer para mim? Ah, mas se isso não acontecer, qual é o escape? Deus proverá na tua vida, meu irmão. Deus, Ele vai abrir o teu entendimento. Aleluia. Quantos sonhos eu tinha quando era jovem.
Quantas vontades a gente tem. Eu quero ser jogador de futebol. Não era o meu sonho, viu, irmão? Porque eu sou ruim de bola. Eu sou muito ruim, acho que nem para goleiro eu sirvo. Mas a gente tem sonhos. Eu quero fazer magistratura. Eu quero fazer tal coisas. E a gente começa a se preparar para aquilo. Robertinho, acertei. Eu sou ruim de memória, viu? E a gente começa a se preparar para aquilo. Mas tem coisas nas nossas vidas que não é como a gente quer. É como Deus quer. E aí a gente tem que seguir o trilho de Jesus. E foi isso que aconteceu com aquele povo. O povo estava no meio do deserto, murmurando, reclamando, e aí veio a ordem do céu dizendo, fala para o povo marchar. A ordem é para o povo não parar. E aí vem o segundo questionamento no meu coração. Como obedecer uma ordem de seguir para frente? Se quando eu olho para frente, eu não vejo saída. E quando eu olho para trás, eu vejo um exército inimigo muito forte para me destruir. O povo chega até a perguntar para Moisés e dizer para Moisés, olha, lá a gente estava bem, a gente era escravo, mas a gente comia, a gente bebia, a gente estava lá sobre a guarda de Faraó, mas aqui no deserto o plano é morrer, a gente vai morrer. A ordem é para seguir em frente, meu irmão. Tem situações nas nossas vidas que a gente se encontra exatamente como aquele cenário. O cenário do deserto. Eu olho para a direita, não tem saída. Eu olho para a esquerda, não tem saída. Eu olho para frente, eu vejo um mar sobre a minha frente. O exército inimigo tentando me perseguir. Quantas vezes na nossa vida nós nos encontramos dessa forma? É uma doença que chega, um diagnóstico que foge do nosso controle e a gente fala mais ou menos como aquele programa que tinha no SBT, que eu não sei nem mais se é programa ou se é SBT, que ele falava assim, e agora, quem poderá nos defender? Aí aparecia o Chapolin lá, todo vermelhinho, né? Eu não sou tão velho assim não, viu, irmãos? É histórias que contam para mim, essas coisas. E então, percebam, a preocupação nossa é saber dessa forma. E agora, para onde nós vamos? Esse povo sai do domínio de Faraó, vai para o deserto, a liberdade que eles queriam estava lá. Eles estavam caminhando para a terra prometida. E eles mesmos colocam uma indagação, e agora o que vamos fazer? Vamos morrer? Ou vamos para frente e vamos morrer nas águas lá, porque não vamos conseguir atravessar? E é exatamente isso que muitas vezes acontece na vida do crente, e a gente fica desesperado, e a gente vai buscar outros escapes, outras saídas. O povo ali estava desesperado, estava querendo voltar para o Egito. E aí, o que me faz recordar aqui nessa passagem, irmãos, que eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Porque lá no Egito, aleluia, a cultura era diferente. Eles vieram para o deserto e queriam entrar na terra prometida da maneira que eles vieram do Egito. Mas aqui dentro é diferente. Dentro da Canaã, dentro da terra prometida, aleluia, nós temos que deixar as coisas que nós aprendemos no Egito de fora. Você não vai conseguir vencer a tua luta e a tua batalha se você não estiver com Jesus na tua frente, se você não confiar, se você não acreditar, aleluia. O que é a fé? O firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que se esperam, é aquilo que você não pode apalpar, é aquilo que você não pode pegar. Esse é o exercício da fé, irmãos. E aquele povo estava nessa situação. E o tema que eu coloquei para essa mensagem de hoje, olha que Deus colocou no meu coração, mesmo que pareça que é o fim, a ordem é não ficar parado. Mesmo que o teu casamento esteja parecendo que é o fim, Jesus está dizendo para você, continue lutando pela vida do teu esposo, continue lutando pela vida dos teus filhos, da tua esposa. Mas a situação financeira é de falência, a situação financeira é que eu não vou conseguir pagar as contas. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, aleluia, não pare de buscar ao Senhor, não pare de orar, não pare de buscar os seus sonhos, aleluia.
Se esse povo não tivesse ouvido a ordem de Deus dos céus, marchem, eles teriam morrido no Egito, no deserto. Se esse povo tivesse dado ouvido ao coração da cultura egípcia, eles tinham morrido no deserto. Então nessa noite, meus irmãos, você que entrou aqui nessa casa de oração, você que chegou aqui nessa igreja com o seu coração desfalecido, existem situações, nós estamos vivendo dias maus sobre a terra, nós estamos vivendo um momento em que é desespero para todo lado, é notícia ruim para todo lado. Você liga a televisão, notícias ruins, preocupação de como vai ser o nosso Brasil a partir do ano que vem. Muitas coisas poderão acontecer, muitas coisas batendo na nossa porta. Eu quero te clamar nessa noite. Continue caminhando, continue marchando na presença do Senhor. Aleluia. A ordem do Senhor para nós, igreja, é não ficar parado. Aleluia. Eu marquei aqui algumas pessoas na Bíblia que me dão exemplos de situações em que parecia que era o fim. Parecia que tinha chegado no último passo da vida. Sabe quando você está caminhando em um caminho de mão única e você chega no final ali daquele caminho e você olha para um lado, não sabe para onde ir porque não tem caminho e você não sabe o que fazer. Ou você volta e você fica perdido. Situações das nossas vidas que é exatamente essa situação. A primeira delas é uma mulher que a Bíblia não faz nem menção ao seu nome. A Bíblia simplesmente dá a ela o nome do estado civil que ela se encontrava e da cidade em que ela vivia. Lucas 7 fala sobre uma mulher chamada viúva de Naim. Vocês conhecem a história dessa mulher. Simplesmente uma mulher sem nome. A Bíblia fala que Jesus, um dia antes, estava em Cafarnaum. E ali em Cafarnaum, ele faz alguns milagres, e entre os milagres é a cura daquele servo do centurião. Ele sai, não fala o dia, qual era o dia da semana, mas a Bíblia diz que ele faz aquele milagre, ele passa a noite em Cafarnaum e ele se dirige até Naim. E aí, pastor André, eu fui mais uma vez olhar o mapa e entender a geografia do espaço. Não é normal uma pessoa fazer aquele trajeto em poucas horas. No mínimo, pessoas preparadas fazem aquele caminho até os dias de hoje, no mínimo, pessoas atletas que estão acostumadas a fazer isso, em 10 horas. Jesus naquela época, pelo menos 10 dias levaria para sair de Cafarnaum até a entrada de Naim. E Jesus não tinha razão para passar por Naim. Naim era um vilarejo muito pequeno, que vivia de agricultura. Ninguém dava nada por Naim. Talvez você esteja dizendo na tua vida que Jesus se esqueceu de você. Mas a mensagem para você nessa noite é que Jesus, ele veio ao seu encontro. Jesus está aqui nessa noite porque ele ouviu a tua oração. Então a Bíblia relata que aquela mulher viúva já tinha perdido o seu marido. E a Bíblia não comenta quanto tempo ela estava naquele estado. Mas menciona que ela acabara de perder o seu único filho. A cultura era que, quando não era normal o pai morrer quando novo, geralmente morria-se os velhos. Provavelmente aquele homem não era de uma idade avançada, porque ela só tinha um único filho. E os historiadores, em contas,
citam que ele tinha aproximadamente de entre 20 e 25 anos. Então, se morre o pai, quem assume as rédeas da casa é o filho mais velho. Se não tem pai, se não tem filho, a mulher é desprezada, porque na cultura judaica tinha que ter um representante masculino. Ele era o chefe da casa. Aquela mulher já era desprezada porque não tinha financeiramente condições. O lugar em que ela morava era um lugar desprezado, era um lugar que não tinha condições financeiras. Então ela perde o seu único filho. E eu vejo essa mulher em uma situação de término da sua vida, da sua história. Uma mulher que não tinha caminhos a percorrer. Uma mulher que talvez a situação dela fosse igual à sua hoje. Jesus, o que eu faço com essa situação? Quem poderá me socorrer nessa situação? A Bíblia não menciona se a noite daquela mulher, quando recebeu a notícia que o filho estava morto, foi orando, foi buscando ao Senhor, mas eu tenho certeza no meu coração que já existia um plano, já existia uma rota traçada no coração de Jesus, porque Jesus não tinha motivos para ir a Naim naquele dia seguinte. Jesus não tinha condições de fazer aquele trajeto em um pouco tempo, percurso. Mas ele foi no dia seguinte, então ele chegou muito rápido àquele lugar. Porque ele sabia que adentrando aquela cidade, aleluia, haveria alguém ali necessitado e que ele precisava mudar a história. Talvez quando você entrou aqui nesse lugar nessa noite, você não sentiu arrepio quando passou naquela porta. Você não sentiu nada diferente quando o irmão apertou a tua mão naquela porta. Mas eu vim aqui nessa noite te dizer, meu irmão, que desde que você saiu da tua casa, talvez na tua madrugada nessa noite, Jesus ouviu a tua história, ouviu o teu clamor e veio aqui nessa noite dizer para você, olha, não pare, aguenta firme, aleluia, a tua luta é passageira, tudo isso que você está vivendo vai passar. Jesus então se dirige até Naim. Quando ele chega na entrada da cidade, vem a comitiva de Jesus, os seus discípulos, os seus seguidores. De repente ele dá de frente com uma multidão que traz então um caixão, um esquife em suas mãos. De um lado, uma comitiva entrando com a vida, com a alegria, com a transformação. E de um outro saindo da cidade, aleluia, uma mulher necessitada, uma mulher que dizia para todos que estavam ao seu lado, a minha vida terminou, a minha história teve fim, eu não sei mais o que fazer. Aí Jesus se revela para ela e diz assim, a tua alegria chegou, aleluia. Aquilo que você precisava para mudar a tua vida, a tua história chegou. Era costume, meus irmãos, eles sepultarem os mortos fora da cidade, não na onde eles moravam. E por isso, eles estavam saindo ali da cidade. Então Jesus olha ali aquela situação, aquele coração. É mais ou menos como aquela mulher do fluxo de sangue, que já foi falado aqui nessa noite. No meio de uma multidão, irmãos. No meio de uma multidão. Jesus olhar e falar assim, alguém me tocou. Talvez isso seja o mínimo do que ele poderia questionar ali naquela noite. Mas para ser mais específico, irmã Fernanda, sabe o que Jesus fez? Ele olhou para os discípulos e disse assim, olha, não foi alguém comum que me tocou. Aleluia. Quem tocou nas minhas vestes foi alguém especial, porque eu senti sair de mim virtude. Aleluia. Então Jesus se dirige até aquele caixão, aquele esquife, coloca a mão naquele caixão, coisa que judeu nenhum fazia, coisa que homem nenhum que estava ali poderia fazer, porque era uma tradição, era impureza tocar em um caixão, só as pessoas que carregavam aquele caixão poderiam colocar a mão naquele caixão, mas Jesus ele quebra protocolo.
Jesus, ele muda planos de voo. Jesus, ele muda rumo da nossa história. Sabe para quê, irmãos? Para nos dar vitória. Ele toca naquele caixão, aquele jovem se levanta. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: olha, a tua história só pareceu que era o fim. Só parecia que era fim, aleluia. Mas estou eu aqui, colocando um novo começo na tua vida, mulher. Irmãos, olha aquela mulher que era esquecida. Agora talvez ela seja o motivo da cidade. Talvez agora ela seja a mulher mais lembrada da cidade. Porque Jesus mudou a vida dela. Eu tenho certeza que aqui nessa cidade de Pirassununga, Jesus tem mudado a vida de muita gente. E essas pessoas têm sido exemplo, aleluia, para esse lugar. Tem mais uma situação que eu quero citar para você nessa noite. Tem muitas coisas que eu anoto, mas eu não consigo deixar de falar aquilo que vem no coração, aquilo que arde no coração. José, vocês conhecem a história, tinha sonhos. Deus colocou no coração de José sonhos que para muitos eram impossíveis. Friamente falando, irmãos, o seu irmão, alguém da tua casa chegar para você e falar para você: olha, eu tive um sonho. E sabe, Robertinho, o que é esse sonho? É que Deus vai me colocar como governador em determinado lugar. E eu vejo vocês precisando de mim. E é aqueles irmãos que já não vai muito com a tua cara, sabe, Fernanda? Aqueles irmãos que não gostam muito quando você vai bem sucedido. E então olha para José e fala assim: meu, você está ficando maluco. Você quer dizer que eu e os nossos pais vai ter que comer debaixo da tua mão? Os planos de Deus para a nossa vida é assim, irmãos, coisa de maluco. Nós não entendemos muitos dos planos que Deus tem na nossa vida. E então Deus coloca esse sonho na vida de José. Agora olha José e vamos comparar José com o povo lá de Israel. O sonho parece perfeito, o sonho parece simples de se realizar, porque ele confiava em Deus. Mas olha para o campo minado que Deus leva a José. Tira ele da sua parentela, da tua família, e leva ele, aleluia, cativo, vendido pelos próprios irmãos. Mas que sonho é esse? Que plano de Deus é esse, aleluia? Muitas coisas que acontecem na nossa vida, irmão, nós não entendemos quais são os planos de Deus. O nosso papel como cristão é confiar, aquietar o nosso coração, é tirar a nossa mão do problema, é tirar a nossa atitude, a nossa ação e deixar Deus trabalhar. Aleluia. E então José vai cativo, passa por toda a situação caótica que vocês conhecem. E qual é o resultado da história de José, meu irmão? Os sonhos e os planos de Deus se realizando. Ele se torna abaixo do primeiro, o homem mais importante daquele lugar. É colocado um anel no dedo dele que dá autoridade para ele, dizendo: olha, tudo que você falar, tudo que você governar sobre este povo, vai ter a minha chancela. Eu vejo Jeremias, lá no capítulo 1, de número 19. O Senhor falando através de Jeremias: olha só, irmãos, vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer. Eu não sei se você está entendendo o contexto do que nós estamos falando aqui nessa noite, mas a mensagem é que não vai ser fácil. Os seus sonhos, os planos de Deus da tua vida não vai ser fácil, mas você precisa confiar e continuar marchando, e continuar avante, confiando, aleluia. Moisés, vamos levar esse povo para frente, Moisés. Vamos caminhar para frente, Moisés, aleluia. E aí Moisés chega perante aquele rio e fala assim: ó, eu não sei o que fazer, mas eu vou obedecer o que Deus mandou.
Ele toca naquelas águas, as águas se abrem. E o que acontece, irmão, com o exército inimigo, aleluia? Morrem tudo ali. A Bíblia fala que não escapa um, aleluia, para contar a história. E todos aqueles que murmuraram e não acreditaram morreram no deserto. Mas aqueles que prevaleceram entraram na terra prometida. Jeremias, vão pelejar contra você, mas ninguém vai prevalecer. Elias, todas as promessas, milagres de Deus se cumpriram na vida do profeta. É levado cativo, é levado, aleluia, para a caverna, porque queriam matar Elias. Qual é o final da história de Elias? Oh, aleluia! Em cima do monte dizendo, só o Senhor é Deus. Aleluia! Me perseguiram, tentaram me matar, tentaram dizer que a minha vida não tinha motivos, que era o fim, aleluia. Tentaram dizer que a minha história não iria prosseguir, aleluia. Mas Elias sobe no monte e levanta o seu braço e grita, diz com um brado bem forte, só o Senhor é Deus. O que dizer de Jó? O que dizer de Jó? A história de Jó parecia ter acabado. Uma ordem nos céus, uma reunião feita no mundo celestial, uma autorização de Deus, em que Satanás poderia tocar na vida dele, tirar os bens materiais que ele tinha. Aleluia. Os irmãos conhecem a história. Quando Jó se encontra no finalzinho dos capítulos 41, 42, 43, quem olha para aquela história diz assim, coitado de Jó. Esse aí foi um bom homem. Talvez se Jó estivesse no nosso meio hoje, ele fosse o melhor pai, o melhor amigo, ele fosse o melhor pastor, ele era a melhor pessoa tida daquela época. A Bíblia começa dizendo no capítulo 1 que ele era um homem íntegro, reto e temente ao Senhor. Era um homem de exemplo, mas Deus permitiu que ele passasse por circunstâncias em que talvez nós não iríamos aguentar. Mas Jó não deixou de caminhar avante, tanto que nos momentos em que os amigos dele se levantavam contra ele, ele batia no peito e dizia, vocês não sabem o que estão dizendo. Aleluia. E sabe qual é o final da história de Jó, meus irmãos? Olha o que eu escrevi aqui. Deus me deu tudo em dobro, mudou o meu cativeiro. Quem olhava para Jó e dizia assim, acabou, não tem mais o que fazer, é o fim, aleluia. A história de Jó, ela vem em dobro tudo aquilo que ele tinha. Aleluias. E o que dizer, aleluia? O que dizer dos planos e dos sonhos que Deus tinha na vida de Noé? Quem olhava para Noé dizia, esse cara está maluco. Que projeto louco é esse? Para onde esse cara vai? Quando a Bíblia comenta isso, quando a embarcação está pronta, quando a obediência do Senhor estava cumprida ali naquela embarcação, quando os animais estavam dentro daquela embarcação, a família de Jó estava dentro daquela embarcação, veio o primeiro dia do dilúvio, o segundo dia do dilúvio, e a embarcação era tão pesada, o projeto era tão maluco, que aquilo não saía do lugar. Talvez quem estava do lado de fora estava dizendo, olha, eu não disse para esse doido aí que isso não ia dar certo. Aleluia. Quantas vezes pessoas vêm até nós dizendo, olha, não vai valer a pena essa campanha que você está fazendo não. Não vai valer a pena 20 anos orando pelo teu esposo não. Não vai valer a pena, você está ficando maluco, nada acontece na tua vida, aleluia. Confia, meu irmão, no Senhor. Não pare a tua caminhada, aleluia. Está doendo, está doendo. Nós lemos lá no livro, aleluia, de Romanos 8, Paulo dizia, olha, quem poderá nos separar do amor de Cristo, aleluia?
Será a morte? Será a vida? Será o que vai nos separar desse amor? Permaneça nesse amor do Senhor. Aleluia. Continue. A luta é muito grande. A luta é difícil, a gente já sabe. Mas vai valer a pena. Aquele povo atravessou o mar, venceu o exército inimigo, chegou até a terra prometida, cantaram o hino da vitória. José cantou o hino da vitória, quando todos diziam para ele: José, a tua história acabou, você está dentro da cisterna, aleluia, estão te acusando que você está com assédio sobre a mulher do rei, estão te colocando na prisão, a tua história acabou, aleluia. Mas sabe o que eu enxergo aqui, irmãos? Que mesmo no calabouço, mesmo em momentos da nossa vida, que nós estamos num leito de um hospital, aleluia, a consciência na nossa mente: Senhor, eu sei que Tu és a minha rocha, eu sei que o Senhor, aleluia, é a minha saída, a minha segurança, aleluia. O Senhor dá ordem lá do trono, irmãos, lá do trono, e manda tirar José do calabouço. Tira ele tem algo para me revelar aqui, e muda a história dele, simplesmente assim, aleluia. Nós precisamos confiar no nosso Deus, nós precisamos acreditar no Senhor. Se coloque de pé nessa noite, aleluia. Eu disse para o pastor que eu não iria tomar tanto tempo, que eu não iria até meia-noite, mas o que o Senhor colocou no meu coração, eu trouxe para você nessa noite. A ordem para a igreja em 2022, em 2023, é não parar, é continuar, aleluia. Nós, quanto igreja, quanto famílias do Senhor, ainda que os levantes venham sobre a nossa casa, ainda que queiram parar a nossa vida espiritual, a ordem do Senhor é para nós: vamos pelejar. Vamos continuar caminhando, marchando na presença do Senhor, aleluia. Não é nada nessa terra, não tem nada, meu irmão, nada, nada, nada. Eu já pude presenciar muitas coisas terríveis na vida de muitas pessoas, mas quando essas pessoas têm Cristo no seu coração, quando essas pessoas confiam no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, aleluia. Não pare, meu irmão, vai valer a pena sim chorar pelo teu filho, chorar por a tua causa que está perdida. Talvez você tenha uma situação na justiça, na onde for, que você está dizendo assim: não, a sentença já saiu, acabou, não tem mais recurso. Jesus está dizendo para você nessa noite: a última palavra quem dá sou eu. A última palavra quem dá é o Senhor, aleluia. Ah, mas aquele sonho de viver em outro país, mas aquele sonho, aleluia, de ter uma vida diferente, aleluia, não consigo, não está caminhando, aleluia. Jesus está dizendo para você nessa noite, aleluia, confia no Senhor, confia no Senhor. Deposita os seus sonhos como fez José. José teve vários motivos para desistir da sua caminhada, mas ele disse: não, eu sei, aleluia, em quem eu confio no Senhor, que pode mover os céus e a terra ao meu favor, aleluia.